Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bora usar o apelido da nossa seguidora Paloma para essa história. Poli, idade 39 anos, nutricionista. A coisa começou como a maioria das coisas começam online, que é aquele joguinho de segue de volta, dá 4 likes, aí a pessoa troca 4 likes, aí fica esperando quem que vai responder quem que vai mandar a primeira mensagem porque tá mais interessado. Antes disso, um fica visualizando stories do outro e é foguinho pra cá, coração pra lá, porque hoje em dia ninguém mais sabe olhar no olho do outro e falar: oi, como você é bonita, você vem sempre aqui. Nossa, eu gostaria de conversar com você, gostaria de te conhecer melhor. Não, hoje tudo é online. Porque eu fiz tudo isso num joguinho de distração, porque há uns 8 meses antes, a minha mãe tinha falecido. A minha mãe sempre foi muito importante, eu tinha muito medo de perder essa mulher na minha vida. E quando eu perdi a minha mãe, eu não senti o baque. Eu fiquei paralisada. Era como se nada tivesse acontecido, mas eu também não sabia reagir sobre. E eu achei que esse era um tipo de reação, não reagir. Só que a reação veio depois de 8 meses. Eu entrei em uma depressão que eu não saía do quarto. E aí que entrou o celular, né? Que a gente fica rolando a tela por um bom tempo, achando que a gente está se alimentando de alguma coisa e na verdade nós estamos procurando mais vazios. Apesar que essa página, que era do Bango, um preto, ele era muito bem arrumado e sempre aparecia porque era como se tivesse patrocinado, como se ele estivesse pagando para mais pessoas encontrarem essas páginas. E eu não sei se vocês já perceberam, mas existem agora, a partir do momento que você vê lá, seja africano, seja qualquer outro tipo de homem ou de nicho, cozinhando e tal, você assiste uma vez, começa a aparecer um monte igual. E tem muitos patrocinando para que chegue até você. E era uma página de mensagem motivacional. Então tinha sempre o stories dele dando bom dia com uma frase motivacional. E ele sempre estava explicando nos vídeos ou com fotos sobre a questão de como a gente deve se reerguer, ser positivo. Tinha toda uma vibração muito zen. Então, primeiro eu curti por causa disso, curti mentalmente. Mas depois eu fui me atraindo por aquela pessoa e vi que o Bangu tinha curtido algumas fotos minhas. Então, respeitosamente, educadamente, eu curti de volta. E quando eu curti de volta, veio uma metralhada de 20 likes. E eu respondi com mais uma metralhada de 20 likes. E quando eu vi, eu estava respondendo ele no direct, porque eu lembro que ele me mandou assim: você gosta ou não gosta de mim? Porque você está curtindo um monte de fotos, você me seguiu de volta, mas você não me manda nada. E aí eu falei, ué, mas por que que eu tenho que mandar? E aí ele mandou, gosto, gosto muito. Então é o homem que tem que ter a primeira ação na sua cabeça. E eu falei, eu acho que é o mínimo. Eu entrei numa paquera sem querer tá paquerando. Na verdade, eu estava me distraindo, mas o homem era bonito e ele estava me respondendo. Eu não era nem louca de não retornar. Bango, idade 40 anos, coach. A descrição da conta dele vinha preenchida de muito profissionalismo e especialidades. Então vinha desde de vendedor de pulseiras a empresário de uma multinacional. E aí lá tinha várias coisas, como professor, cozinheiro, cantor, bailarino, adestrador de cão, triturador de ovos. Equilibre os seus chakras com a palma da minha mão. Equilibre uma caneta com mais de 20 segundos caminhando sem piscar. Sabe todas as especialidades que esses blogueiros hoje em dia colocam em uma lista com formação que foram feitas em menos de um mês? Dentro dos links tinha um curso espiritualista e um curso sobre como crescer na internet e vender mais. Eu fiquei sim interessada no curso espiritualista porque eu já tinha tentado fazer nesses 8 meses
várias coisas para conseguir ficar bem sobre a minha mãe. Então, foi desde igreja católica, evangélica, apostólica, romana, ubandista, espiritualista, tudo. Sempre que eu chegava na instituição, me dava uma aliviada. Mas depois de uma semana, todo o peso, tristeza voltava e voltava até mais forte. Voltando ao Bangu. O Bangu, eu, assim, né, depois que ele respondeu, eu continuei perguntando para ver se tinha algum papo. E ele falou: "Eu posso te ligar?" Eu já me arregalei os olhos e falei: "Por quê?" Ele falou: "Porque eu acho que é muito chato ficar assim falando pela internet desse jeito, que é melhor que a gente tinha um jeitinho assim de falar, sabe? Então acho que se nós ligarmos fica mais fácil de a gente ter um contato que eu quero ter com você." E ele ligou, nem esperou a minha resposta. Só que ele ligou, calma, né? Foi assim também. Ele pediu meu WhatsApp. Eu dei e aí ele ligou. Eu achei que ele ia fazer chamada de vídeo, mas ele fez só chamada de áudio. Graças a Deus, porque eu tava assim, acabada na cama. Se ele me visse, eu acho que ele ia me bloquear na hora. E nós começamos a conversar. No que nós começamos a conversar, ele já me perguntou o que eu tava buscando na minha vida. E eu falei que eu não sabia, eu não tava buscando nada no momento. E ele já foi me atropelando, falando que ele tinha o sonho de ter uma família e tudo que ele queria e tal. E eu tentando explicar pra ele que eu só estava num momento de distração, ele percebeu que tinha alguma coisa dentro de mim que estava me entristecendo, que se eu quisesse eu podia abrir com ele. Eu não tive muita coragem de abrir, e aí ele falou: "Ah, então eu vou contar a minha história de vida pra você ver que não é só você que tá sofrendo, porque pelo jeito você tá sofrendo por alguma coisa, né? E aí você pode melhorar, de repente, ver que a minha situação também não foi muito boa." Ele começou a me contar sobre como ele tinha chegado no Brasil e como ele tinha conseguido alcançar onde ele estava agora. Então ele disse que tinha vindo pela ajuda de um amigo para mandar dinheiro para os pais e para a família que ele tinha lá na Angola. Então ele tinha vindo para ganhar, achava que o dinheiro daquele ia conseguir viver aqui e mandar para a família dele. Só que chegando aqui, o dinheiro dele não deu praticamente nem para ele chegar na casa do amigo que tinha ajudado ele. Ele ficou com vergonha de pedir mais para o amigo e o amigo começou a tratar ele como se ele fosse um serviçal. Ele não veio com muitas malas, veio praticamente com a roupa do corpo. Então disse que a única coisa que ele poderia vender ou pensar em fazer alguma coisa, ou tentar fazer dinheiro, era com aquela roupa. Já que o amigo dele tinha prometido de um trabalho que depois de umas 2 semanas, ele percebeu que não existia e que, na verdade, o amigo queria ficar fazendo ele de burro de carga. Tudo bem, desde que ele ganhasse algum dinheiro, mas ele não estava ganhando. Então ele olhou para o espelho e instintivamente ele disse frases motivacionais, das quais eram frases que estavam agora no curso dele. Ele olhava para o espelho e dizia: "Eu sou um homem poderoso. Eu sou um homem de luz. Eu posso alcançar tudo aquilo que eu desejo. O universo está aqui para me dar e para eu receber tudo o que eu necessito e muito mais." Dizendo essas frases várias vezes diariamente, ele começou a olhar mais para a roupa dele. Teve o insight de cortar pedaços da própria roupa e tecer, ele disse tecer, pulseiras. Ele olhou para essas pulseiras e começou a sair na rua e perguntar para as pessoas: "Quanto que você daria por essa pulseira?" "Ah, eu daria isso. Ah, eu daria aquilo." E dessa forma ele foi vendendo ou trocando por alguma coisa de valor, da qual ele conseguia vender ou trocar por algum outro objeto de valor. E ele disse que assim ele pegou mais dinheiro para fazer mais pulseiras e vender mais pulseiras. Tudo isso dentro da casa do amigo dele, que começou a perceber que ele estava saindo muito, que não estava fazendo tudo que ele pedia e praticamente jogou ele na rua. Ele disse ter passado 2 dias na rua, que foram os piores dias da vida dele, porque as pessoas confundiam ele com um morador e tentaram até tacar fogo em uma noite. E esse mesmo amigo
reapareceu procurando ele, disse que muito arrependido do que ele tinha feito, pediu desculpas e que praticamente implorou que ele voltasse para casa dele. Ele achou estranho, mas aceitou porque ele não tinha outra saída. E ele lembrou que, mesmo com o sofrimento desses 2 dias, ele mantinha o pensamento nas frases e nas técnicas que ele usa nesse novo curso dele. E que talvez tivesse sido isso um momento de saída que ele tinha reencontrado ou até mesmo atraído. Chegando nessa casa, o amigo dele abriu que, na verdade, ele tinha feito tudo isso porque os pais dele tinham acabado de perder a vida em um acidente muito grave lá na Angola e que o mínimo que ele merecia era saber dessa situação, mesmo sabendo que não ia conseguir voltar para lá, e essa ajuda do amigo. E o amigo completou que tinha visto alguma das produções que ele tinha feito como pulseiras, que disse que daria um bom negócio e que então ajudaria ele com isso. Óbvio que o amigo estava interessado no lucro que poderia dar. E mais pra frente o amigo dele conseguiu montar uma loja, depois de entender como que ele fazia essas pulseiras personalizadas. E mais uma vez jogou ele pra fora. Só que aí ele já estava assim com o dinheiro guardado, mais preparado e começou a correr atrás de cursos. Como imigrante, ele acabou conseguindo alguns, também por ser muito inteligente e estudar todos os dias. E a partir daí, de estágio em estágio, de curso em curso, de faculdade em faculdade, ele conseguiu chegar a trabalhar em grandes empresas aqui no Brasil e nunca mais sair e assim se tornar empresário e também terapeuta, porque contemplado com tudo isso, ele disse que tinha uma missão muito espiritual que ele já recebia lá na Angola e que ele começou a trabalhar em alguns centros aqui em São Paulo. Então ele tinha a espiritualidade muito aflorada e quando ele começou a receber muito dinheiro, ele indagou um sinal espiritual do qual ele teria que trabalhar essa parte de ajudar as pessoas espiritualmente a conseguir alcançar melhores coisas na vida. E que por isso ele tinha se interessado muito por mim, porque eu era aquela pessoa que tinha muito potencial, uma mulher muito bonita, que cresceria na vida e que só precisaria de um empurrãozinho espiritual. Então ele disse que eu confiasse nele, que a gente conseguisse então marcar um encontro, porque ele sentiu uma conexão muito forte, sem olhar nos meus olhos, só pela energia de ligar numa chamada de áudio. Que por isso mesmo ele tinha ligado só em áudio, para entender se ele teria essa conexão, porque ele sabia que a mulher que acompanharia ele pela vida inteira teria essa forte ligação, independente do físico, independente do olhar, independente do toque. Ele chegou a me mandar a mensagem umas 5 vezes depois que ele quis marcar esse encontro, porque eu não respondia mais. Eu não queria, eu não saía de casa. Para vocês terem noção, eu tava numa fase em que a minha amiga tinha que vir até a minha casa para eu tomar banho, senão eu não tomava. Se ela não me colocasse debaixo do chuveiro, eu não levantava para isso. Ela deixava comida para mim um dia sim, um dia não. A única coisa que eu fazia era mexer no celular e me negava a fazer a procurar uma psicóloga, uma psiquiatra, porque eu já tinha tentado várias vezes em religiões, eu achava que era a mesma coisa, como não tinha dado certo, eu estava desgastada, eu estava exausta, eu não queria mais. E uma das vezes que a minha amiga veio até a minha casa, eu contei pra ela e falei que ao mesmo tempo que eu tinha muita vontade de conhecer esse homem, eu não tinha força. Então ela disse que seria uma boa eu respirar, eu levantar, e só de eu já estar pensando em fazer isso já era um avanço, porque antes eu não tinha expectativa de nada, nem em falar alguma coisa sobre isso. Então ela disse que poderia me ajudar para eu chegar nesse encontro com ele. E aí eu acabei aceitando de marcar, porque assim, ele me mandava mensagem todo dia, me ligava e eu falava não, e ele falava que estava vibrando por mim e que eu ia me transformar, que eu ia conseguir me levantar para ver ele e que a partir daí eu ia conseguir ver o milagre. E realmente o milagre aconteceu. Eu fui encontrar com ele em um restaurante perto da casa dele. A minha amiga me deixou lá. Ela que fez toda a preparação de me arrumar e tal, de escolher roupa. Gente, eu não tinha cabeça. E foi muito estranho que eu cheguei lá mirrada, que eu não conseguia nem muito que responder ele. E aos poucos eu fui me soltando e fui conversando com ele, a ponto de querer
outros encontros, de querer ter ele por perto, assim como eu tinha a minha amiga. Eu fui me abrindo tanto com ele nessas conversas, não rolou beijo, não rolou nada. Era ele de braços abertos, de coração pronto para me ajudar, para me apoiar, para me estruturar em tudo aquilo que eu precisasse para virar uma pessoa de vida normal de novo. Esse cara, ele nunca tinha me visto. Ele disse que foi só pela identificação do que ele já tinha passado. E realmente, ele não cobrava nada. E eu só via amor, atenção e proteção. Eu fui me deixando levar, eu fui me conectando cada vez mais com ele, a ponto de dar o endereço da minha casa e falar que ele poderia me visitar para me ajudar, porque quando eu estava sozinha, parece que essa minha energia ela caía, sabe? Tudo aquilo que eu abria com ele parece que ia embora. E eu comecei a sentir falta dele. Então, a gente marcou um dia dele ir na minha casa para ele fazer comida angolana para eu experimentar. E nessa coisa, ele chegou com sacolas e sacolas, todos os produtos que ele comprou. E ele ia fazendo, me contando cada parte, como que era na África, como que podia fazer aqui, e dava na minha boca para eu experimentar. A gente foi criando um clima tão gostoso que ele falou: olha, eu acho que você tá pronta. Eu lembro dele olhar fixamente para mim e falar: você está preparada para continuar o caminho comigo? E eu não entendia o que ele estava querendo dizer com isso. Ele se ofereceu então para que ele fizesse uma massagem, que era um tipo de meditação, do qual eu ia entrar em comunicação com os meus eu superiores, com a minha energia espiritual, com a energia da natureza, e ia transformar muita coisa, muita vibração dentro de mim. E eu aceitei. Ele pediu que eu deitasse no sofá, fechasse os olhos. Antes, me explicou que ele ia colocar uma música e que era só para eu entrar na intenção dessa música e deixar que o resto ia rolar de acordo com a espiritualidade. Eu assimilei que seria uma música instrumental, uma coisa bem tranquila, talvez um barulho de cachoeira, de mar, que é aquilo que faz a gente, né, praticamente dormir e ir para outro plano. Só que quando ele colocou play, começou uma coisa assim. Yeah. Começou uma coisa assim. Yeah. Ziga, ziga. E aí eu abri os olhos. E ele, não, fecha os olhos. Aí eu fechei. Aí ele pegou a minha mão e ele ia movimentando minha mão de acordo com a música. Então ele pegou, tava no momento lá, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9. Aí daqui a pouco ele tava com a minha mão mesmo, ele ia me batendo assim, sabe? E aí ele chegava perto do meu ouvido e falava: o que você tá sentindo? Só me fala. E eu sentia quando ele falava no meu ouvido, né? Vinha aquela coisa que, como mulher, fazia muito tempo que eu não sentia. Mas o resto eu tava estranhando, eu não sabia o que falar. E aí eu fui, né? Não consegui falar e ele, então, shh, só sente. E aí ele começou a massagear cada parte do meu corpo. Começou na batata da perna. Ele tinha uma força, uns dedos grossos e fortes, assim, que ele apertava. E você sentia, assim, uma dor que depois virava uma tranquilidade. Ele foi, assim, tocando todo o meu corpo e massageando. Até que quando ele foi passar de um braço para outro, que ele praticamente foi para cima de mim, tava tocando a música Tararé Banana, uma conda. E eu senti mesmo a banana nessa hora. Quando eu senti a Quando eu senti a protuberância, a gente não tinha mais nenhum tratamento meditativo. Eu tava pronta pra
pra entrar no cio, entendeu? E aí eu não sabia se eu ficava feliz, porque era uma coisa que eu já não pensava há 8 meses. Quando eu vi, dar massagem para as frases que ele pedia para eu repetir, pro calor que tava ficando, que a sala tava parecendo uma sauna, porque eu tava suando e ele tava suando. Ele veio pra cima de mim, né, gente? No que ele veio pra cima de mim, o coito aconteceu. E daquela coisa que tava no Tiny Banana, una começou outra música. Remanio, remanio. E a coisa foi agitando, foi agitando. Eu sei que o coito foi assim, ó, porque o Tchango do Dango, ele não diminuía, entendeu? Podia finalizar, não sei o que o Django tava lá sinalizado querendo mais. E eu, muito tempo sem fazer, fechei o olho e fui, entendeu? Não importava se ia ficar assado ou não, enfim. Acabamos aquilo que acabamos um olhando pro olho do outro, assim, meu Deus, o que que aconteceu? Era um tratamento espiritual e virou a oficina do capeta. Porque a gente comia maçã proibida. E ele falando que era normal, porque os nossos instintos naturais queriam isso. E a gente não se bloqueou para o que o universo tinha preparado para gente. Depois daí, eu comecei a escutar tudo que esse homem falava, a praticar tudo que esse homem falava. E isso ia de plantar uma certa planta, de fazer um certo banho, de falar algumas palavras, ele me fez acreditar que eu estava sendo preparada para ser a parceira espiritual dele, que isso precisava de muita limpeza, de muitas atividades, de muitas leituras e de que eu escutasse tudo que ele tinha para me contar, para eu me transformar. Aos poucos, eu fui percebendo que eu não tinha feito terapia, que eu não tinha tomado nenhum remédio e que eu estava ativa, feliz, energeticamente bem. E que eu devia isso a ele. Esse homem, ele tinha me curado. Ele tinha me curado pelo amor, pelo prazer, pela felicidade de eu me sentir mulher de novo. E com isso, ele veio me pedir em casamento. O que eu não tinha percebido é que nesse tempo que ele veio me pedir em casamento, ele já tinha feito uma redoma com a questão de que eu estava muito fragilizada, que eu não sabia lidar com as coisas. Então ele já tinha tudo ali. Ele tinha a chave da minha casa, ele tinha as minhas senhas, não só na internet, como de banco, documentação, a chave do carro. Ele já tinha se apropriado de tudo. E eu entendia que ele estava sendo seguro e protetor, que estava cuidando daquilo que eu não tinha condições de cuidar. Mas quando eu fiquei mais viva e aceitei a casar com ele, todas essas informações, elas não foram modificadas para que só eu tivesse acesso e nem a chave do meu carro ou da minha casa foi devolvida, enfim, tava tudo na mão dele. Ele disse que não em toda a África, mas em alguns lugares a mulher, quando casava lá, né, ela recebia um presente que seria algo muito importante, que seria o símbolo do casamento e a valorização dela, e que ele ia me dar um presente, então, no dia que a gente fosse casar. E eu fiquei assim muito ansiosa de saber o que era. Será que ele ia me dar ouro? Dinheiro, que ele ia me dar uma casa, um carro, porque o que eu tinha pesquisado é que essas mulheres recebiam o dote. Então, no dia do casamento, quando ele chegou assim para mim, ele veio com um negócio, era embrulhado no jornal. E aí eu pensei, ele embrulhou no jornal para que eu seja enganada, né, de que não é nada. Mas ao mesmo tempo, ele sempre foi um cara muito simples. Quando eu abri, era 1 quilo de banana. E ele falou que a importância dessa banana é que ela foi plantada no tempo em que ele se transformou
em um ser espiritual. Então, toda a energia positiva que ele tinha angariado naquela época estava nas bananas que eu iria comer. Bom, nós casamos. E depois que a gente casou, é que eu fui saber que ele tinha mais 6 irmãos, que ele morava com esses 6 irmãos. Que de acordo com ele, ele foi trazendo aos poucos para o Brasil, porque ele sempre foi de ajudar todos que estivessem à sua volta. E parece que um desses irmãos tinha saído para uma noite para viver, comemorar e caiu num golpe se conectando com uma loira. Disse que uma loira olhava muito para ele, dizia palavras bonitas durante a noite e deve ter colocado alguma coisa na bebida dele. Por quê? Porque quando ele pegou para sair com ela da balada, disse que querendo namorar com ele, que ele era o cara da vida dela, ele já apagou e não viu mais nada. E ele acordou na casa deles, que eles moravam, com tudo roubado. Não se tinha mais nada, não se tinha mais nada dentro da casa. E aí foram ver as câmeras de segurança. Ele tinha chegado não só com a loira, mas com um cara, e ele tava meio que no modo zumbi, aonde ela mostrava o celular ou fazia assim para pedir a chave, ele dava. E esse cara foi rapando tudo, foi o cara e a mulher, né? Foi rapando a conta dele, as coisas que estavam em casa. Já pegou a situação de que não se tinha mais nada na casa. Eles estavam com medo de ficar naquela casa. E também estava todo mundo zerado, porque quem estava na casa no momento, eles pegaram o celular, levaram tudo de todo mundo. Porque assim que eles entraram, veio uma gangue junto e acabaram com tudo na casa. E aí ele disse que eu teria que ajudá-lo, deixando que os irmãos dele ficassem na nossa casa, né, na minha casa, que tinha virado casa dele também. Então foram chegando aqueles homens arrões, pedindo licença, se instalaram alguns na sala, alguns em outros quartos que eu tinha, e eu não sabia como que eu iria sair daquela situação, porque eles também trabalhavam com ele. E eles estavam prontos para ir para tipo um retiro, que depois eu fui entender, porque assim, ele disse que não teria internet, que só me mandaria mensagem quando desse, mas pesquisando e correndo atrás, eu vi que era um retiro só de mulheres e que só tinham eles de homem. E isso me deixou muito afetada. Ele veio me explicar sobre liberdade, sobre a natureza, sobre que eu não devia me preocupar com isso, porque se acontecesse alguma coisa, não era traição, porque tinha sido aberto pelo universo e aquele papo ridículo. E esses irmãos, eles eram assim, pareciam uma tribo, sabe? Eles, quando eles se juntavam para fazer as coisas, todos eles trabalhavam com ele nessa questão espiritual. Ali me veio uma pequena dúvida na cabeça de que aqueles caras poderiam nunca mais sair dali ou até fazer alguma coisa comigo, mas não. Em menos de um mês, eles se resolveram e conseguiram arrumar um lar para eles. Foi só mesmo para ajudar. Não teve nenhuma movimentação que eu desconfiasse, como por exemplo, que eles tinham feito cópias da chave de casa que seriam usadas mais para frente. O Dango começou a ter vários sintomas que eu não sabia o que era, mas que ele dizia que iria ser cuidado pela natureza. Então ele tinha febre, ele tinha cansaço, começou a aparecer algumas coisas, algumas manchas pelo corpo, depois a virar machucados, e eu ficando preocupada com aquilo que ele deveria ir no profissional, que ele deveria ir no médico, ele falando que estava tudo bem, porque ele cuidava dele espiritualmente e se curava sem a ajuda da medicina por anos. Em um dos nossos momentos amorosos, o Bango começou a murchar o Chango, coisa que eu jamais pensei que aconteceria, porque era sempre muito firme. E aí eu percebi que houve uma preocupação, mas que depois logo ficou tudo forte de novo. E quando a gente acabou, que eu olhei para o lado, eu vi que ele estava sem preservativo.
Eu falei: "Ué, mas o que que aconteceu? Será que tá dentro de mim?" E ele falou que não, que ele tinha tirado sem eu perceber, porque estava machucando, deixando ele desconfortável e que é isso que estava fazendo ele ficar mole. Nós já éramos casados, eu não vi tanto problema em ele não me avisar em tirar o preservativo. Só que um dia que a gente estava no banheiro, eu acho que ele esqueceu, não percebeu que ia ter esse sintoma, eu escovando os dentes e ele foi fazer o número um e tinha uma certa dificuldade para que saísse o número um. E quando começou a sair, era uma coisa grossa e do marrom para o preto. Eu arregalei os olhos e falei: "Você precisa ir no médico agora." E ele falando que não, que era por causa da alimentação, das conexões naturais e de tudo que ele fazia, que ele já estava acostumado com isso há muito tempo e que não era um problema, porque ele já tinha feito os exames e que estava tudo saudável, dentro do processo espiritual que ele tinha mediunicamente e na medicina. E eu falei que não estava tudo normal, que então eu queria ver esses exames, e aí ele começou a falar que os exames eram com os curandeiros e não com os médicos, e eu tentando questionar e ele tentando fugir, e eu brigando e falando que eu não ia então encostar nele enquanto ele não me mostrasse o que estava acontecendo, porque eu estava muito preocupada. E nessa hora o Dango me pegou. Disse que eu era parte de todo o processo que ele tinha de se curar e que eu não estava entendendo isso e que eu precisava de um tempo de meditação sozinha para entender. Nisso ele me trancou no quarto. Como ele tinha acesso a tudo, ele não precisava me liberar para que eu desse nada. Dormi sozinha no quarto, muito brava, falando que ele não podia fazer isso comigo, que eu iria denunciar ele, que eu não iria perdoar. E de madrugada pro dia eu já fui ouvindo vozes de outros homens que eu assimilava que eram vozes dos irmãos dele, que estavam voltando para minha casa, eu sei lá por quê. Eu escutava várias coisas sobre a gente é vitaminado, a gente vai distribuir essa vitamina para os outros, a gente vai carimbar as pessoas, porque as pessoas precisam entender o que realmente é a salvação, porque nós somos a salvação, porque eu amo espalhar isso para outras pessoas. Quando o Dango resolveu entrar em contato comigo, ele já veio para ter relações. E ali, aos poucos, ele foi deixando bem claro que se eu queria saber o problema dele, na verdade, o problema dele era uma cura para ele e um problema para as pessoas que viam o mundo de modo material. Porque ele estava espiritualizado e equilibrado através do vírus H. Que ele tinha isso e que eu iria me purificar assim que eu tivesse também. No começo ele falava que eu ia me transformar, que eu ia me purificar, que eu ia ser parte do sangue dele e tudo isso. Eu não entendia que essa simbologia toda era sobre ele querer me passar H. Mas era. E aí ele forçava ali a ter relações comigo. Eu sabendo que ele tinha isso agora, desesperada. Com irmãos que passavam e mostravam seringas que eles colocavam em pessoas, que falaram que iam colocar em mim. Virou um terror de um dia para o outro e a minha casa virou um circo. Eles falavam que era um processo espiritual, mas na verdade era uma gangue que estava distribuindo isso para outras pessoas sem avisar e sentindo prazer nesse ato. Ele falava que eu tava louca, porque no primeiro momento que eu beijei ele, eu já tinha pego isso, que eu não tava pegando isso agora, que não tinha mais o que fazer e que eu tinha que aceitar a minha liberdade para um outro plano através desse vírus. Que esse vírus trazia a consciência, a humildade, tudo aquilo que as pessoas não tinham e precisavam, que era uma glória de Deus e que eu devia agradecer.
por tudo que ele fez, tanto que eu tinha saído da depressão. Se não fosse algo bom, eu estaria mal até agora. Meu desespero de sair dali só aumentava. Eu não sei falar qual é o dia que eu fui, qual é o dia que foi que eu consegui fugir pela parte do fundo da minha casa, porque tinha uma janela que tinha telha, que se eu subisse na telha e pulasse o muro, eu dava na telha e na janela aberta da vizinha. Como ele me mantinha, às vezes, amarrada na boca para eu não gritar, e ameaçava com outras coisas, né? Eu tive que correr o risco de pisar naquela telha e o medo de quebrar ou de me desequilibrar no muro, de cair e ele me pegar de novo toda quebrada. Olha, passava tanta coisa na minha cabeça que eu só mentalizei Jesus na minha mente e fui fazendo todo o caminho. Consegui chegar na minha vizinha, consegui chamar a polícia. Óbvio que quando a polícia chegou, já não estava todo mundo, mas eles conseguiram prender 2 deles. Que na verdade se fazia uma parte de grupos que estavam espalhando esse vírus para várias pessoas. Então, esses eventos que ele falava, que era coisa terapêutica, espiritual, que ele fazia com um grupo de mulheres, na verdade ele estava espalhando isso para outras mulheres. Cadê o hypar para subir os vídeos? Olhem aí os views dos últimos 3 vídeos, como estão decaindo. Para agora, deixa o like, pelo amor de Deus. Clica no hypar quando aparecer. Obrigada de nada. E para quem quer saber, sim, eu fui contaminada. Não sei quando, mas fui. Cheguei a ver que tinham buscas de pessoas de qualquer nacionalidade que estavam fazendo grupos para infectar pessoas com esse vírus. Mas, assim, várias foram presas, mas o Dango, não. E outros irmãos, que depois eu descobri que não eram irmãos, eram sim, não só angolanos, homens de outras nacionalidades, homens de outras regiões da África e de outros lugares também, que estavam juntos, se divertindo e trocando sobre infectar pessoas. Minha depressão caiu muito depois disso, e a ideia de acabar com a vida veio muito forte, porque eu própria acabei afetando muito a minha vida num momento de fragilidade. Gente, eu coloco aqui o resumo do resumo. É muito difícil pra mim resumir, por isso que eu não fico colocando depois de um ano, depois... Tipo, vocês percebem que não dá pra ser muito cronológico. Eu gostaria muito de poder mandar, assim, mostrar pra vocês os áudios, pra vocês entenderem que é tudo mandado muito bagunçado pra mim. Porque elas vão lembrando ou não vão lembrando, e aí vira uma montoeira toda. Eu tento fazer o meu máximo, mas o objetivo sempre das histórias aqui é trazer reflexões baseadas em fatos reais, sobre alertas de coisas que acontece aí, que a gente tem que entender e ficar com os olhinhos abertos. Reflexão da minha parte da história de hoje é a seguinte: ninguém pode te salvar ou pode te curar a não ser você mesmo. Você tem que buscar, sim, a ajuda de profissionais, eu estou falando de médicos, psicólogos, terapeutas formados, tá? E com diploma e especialização, né? E mesmo assim, mesmo essas pessoas te dando o apoio, mesmo assim é você que vai ter que se mexer para se curar sozinho. Nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos e resolvemos todas as nossas questões sozinhos. Independente da nossa família, independente do nosso dinheiro. É aqui, ó. É com a gente. É na nossa mente. As outras camadas eu deixo para vocês comentarem sempre nos comentários. E até a próxima história do canal.